Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos entrar então na palavra do nosso Deus. Eu tenho uma palavra boa que vai lhe ajudar. Abra comigo a Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, o versículo 5. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 5. Deus me deu uma mensagem essa semana que me fez refletir bastante. Eu queria repartir essa mensagem com você. Se eu pudesse dar um título a ela, eu diria: Os filhos do palácio e os filhos da caverna. Eu acordei essa semana e a primeira coisa que me veio à mente foi isso. Deus falou isso comigo. Os filhos do palácio e os filhos da caverna. É bom quando você acorda com a revelação da palavra assim, né? E aí eu me lembrei de Davi. Davi teve filhos quando no palácio e teve filhos quando na caverna. Vou explicar isso aqui para você. Que tipo de filho você é? Você é um filho do palácio ou você é um filho da caverna? Qual a diferença, pastor Paulo? Antes de eu ler o texto, presta atenção aqui. O Davi, você sabe que ele teve muitos filhos, porque ele teve muitas mulheres. Na verdade, não era ideal isso. A lei dizia que o rei não devia ter muitas mulheres. Ele não tinha que multiplicar mulheres. Mas os reis acabavam fazendo assim. Por serem poderosos, eles achavam que podiam fazer qualquer coisa. Então, eles tinham várias mulheres e, consequentemente, vários filhos. Davi tem aqueles que são mais conhecidos, né? O Absalão, o Adonias, vou falar dele aqui um pouquinho, né? O Aminon. Ele tinha outros filhos. Outros não tão conhecidos, mas tinha pelo menos uns 20. Várias mulheres, vários filhos. Mas filhos esses que nasceram do palácio. E ele teve também filhos, eu coloco como filhos, mas não são filhos biológicos. Os filhos que nasceram na caverna. Qual a diferença? Os que nasceram no palácio, é claro, nasceram debaixo de um mimo muito maior. Nasceram debaixo de um luxo muito maior, comendo do bom e do melhor, porque nasceram no palácio, filhos do rei. Filho do rei não vai comer coisa ruim, só vai comer coisa boa. Uma boa cama, um bom estudo, né? Tudo do bom e do melhor. Tinha ali, desculpa a expressão, suas frescuras, seus luxos, porque afinal de contas ele é filho do rei e ele nasceu no palácio. Agora, é aqueles que nasceram na caverna. Davi não teve filhos biológicos na caverna. Mas eu chamo de filhos porque a Bíblia diz que quando o Davi teve uma fase no palácio e ele teve uma fase na caverna de Adulão, onde ele, por fugir do Saul, o Saul queria matá-lo, o Davi então tinha que se esconder na caverna para não morrer. E ali a Bíblia diz que se ajuntaram a ele homens desgostosos da vida, homens endividados, homens com problemas sérios, doentes. Esses vieram a Davi na caverna. E a Bíblia diz que o Davi se tornou chefe desses homens, adotou esses homens como se fossem filhos e cuidou deles. Mas cuidou tão bem que esses homens desgostosos da vida, esses homens arruinados, tornaram-se os valentes de Davi. Então eu estou falando filhos, não eram filhos biológicos, mas eu considero assim. Porque Davi os chamou de filhos, os trouxe para perto como se fossem filhos e cuidou deles. E esses foram gerados na caverna. Ali Davi os instruiu, ali Davi os corrigiu. Eu imagino o Davi aconselhando: não se mata não, porque tinha gente querendo se matar ali, tinha gente endividado querendo se matar. E o Davi dizia: não, você não vai se matar não. O Davi cuidou desses homens. Então veja, homens foram formados dentro da caverna, outros foram formados dentro do palácio. Onde é que você foi formado? Que tipo de filho você é? Você é um filho do palácio ou você é um filho da caverna? O filho do palácio, irmão, eu queria que você entendesse assim, é aquele que cresceu debaixo de um luxo tão grande que, desculpa a expressão, ele acaba, lá no Rio de Janeiro a gente fala que acaba ficando fresco, né? Eu não sei como é que fala aqui em Minas, mas lá a gente fala assim, fica cheio de frescura. Por quê? Porque nasceram debaixo de um luxo grande. Claro que não há pecado em nascer debaixo de um luxo grande. Bom para eles que tiveram luxo. Porém, esse luxo todo, talvez não tenha feito bem para eles, porque todos esses que nasceram assim tiveram problemas depois.
Você vê, por exemplo, aqui o Adonias, vou falar só dele, não dá para falar de todos os filhos de Davi por causa do tempo. Mas olha aí, a Bíblia diz que o Davi, quando velho, a Bíblia fala um pouquinho de um dos seus filhos chamado Adonias. Olha aí o versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Veja que ele quer tomar o trono, ele quer reinar no lugar de Salomão, porque quem ia reinar era Salomão, mas o Adonias se antecipa e diz, quem vai reinar sou eu nesse negócio aí. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Preparou tudo para reinar. Olha o verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então veja, eu não posso falar, como eu disse, de todos os filhos dele. Mas esse daqui, o Adonias, a Bíblia faz questão de dizer que o Davi nunca o contrariou. Poxa, qual o dia que a sua mãe deixou você fazer tudo que você queria? A minha não deixava eu fazer tudo que eu queria, não. A sua mãe deixava? Talvez, acho que a primeira palavra que eu aprendi, não lembro, né? Mas acho que a primeira palavra que a gente aprende a falar é não. De tanta mãe falar não com a gente, né? Se bobear, você aprende a falar não antes de papai e mamãe, né? Porque não todo lado, não, rapaz. Não pode mexer, não. Porque criança quer mexer em tudo. A Bíblia disse que esse Adonias, o Davi nunca o contrariou. O Davi nunca disse assim, não faça. Ele podia fazer o que ele quisesse. Escute, esse filho cresceu sem ter limite algum. Imagina uma criança sem limite. Tem um vídeo na internet, circula, de uma criança batendo na mãe, menininho, deve ter uns 4, 5 anos de idade, querendo bater, e a mãe ali numa luta com ele batendo na mãe mesmo, bica a mãe, dá chute na mãe. Eu imagino que essa mãe nunca o contrariou. Jamais eu vou levantar a mão contra a minha mãezinha, nunca. Misericórdia, está amarrado, jamais. Mas por quê? Quando era criança, ela já me ensinou, ué. Um dia, eu criança ainda, falei um palavrão perto dela. Para que eu falei? Criança, né? Ela me deu uma surra e falou, nunca mais tu vai falar isso perto de mim. Acabou. Ou seja, ela corrigiu. Quando eu falo filhos do palácio aqui, claro que aqueles são mais abastados, glória a Deus que Deus te fez mais abastado. E às vezes os pais eles falam assim, eu passei por isso, mas o meu filho não vai passar. Não é assim, o pai pensa assim, né? Talvez seu filho devesse passar o que você passou um pouquinho. E ajudá-lo muito mais. Que a gente fala assim, não, meu filho não vai passar o que eu passei. Talvez ele devesse passar. Foi ruim para você o que você passou? Claro que você passou momentos difíceis, né? E você não queria que seu filho passasse. Mas muita coisa do que você passou seria bom ele passar para ele aprender, para ele crescer. O Adonias, por exemplo, um filho que nunca foi contrariado. Sabe o que é isso? Um filho que cresce sem ter limite. E o filho tem que ter limites, irmãos. Se ele não tiver limite, ele vai mandar. Por isso que vira um bandido. Não tem limite. Amanhã depois vai estar assaltando alguém, vai estar agredindo alguém, vai bater na cara de alguém e alguém vai matá-lo. Eu conheço meninos que cresceram comigo sem limite e não estão vivos, não. A maioria deles, cadeia ou caixão. A maioria deles. Os filhos de Davi cresceram assim também, no palácio. Tinha tudo do bom e do melhor, tinha frio, sabe? Volto a dizer, não é errado ter tudo do bom e do melhor. O errado é não impor limites. Os filhos do palácio crescem sem limites. Como é que era a sua geração? Tinha limites? Tinha. Tinha uma varinha lá para tirar uma poeirinha de você de vez em quando? Quem já apanhou de vara aí? Morreu por causa disso? Sua mãe tirava uma poeirinha, né? E você? Eu lembro que eu tomei uma surra uma vez porque fui soltar para minha mãe. O pai saiu, a mãe saiu, aliás, deixou o pai para fazer a comida. O pai já não gostava de cozinhar. Minha mãe deixou um peixe pronto, falou, você faz um tutu aí? Sempre gostamos muito de tutu. O pai fez um tutu e eu fui soltar pipa, gostava de uma pipa, soltava pipa até de noite. E papai me chamou para almoçar. Fui almoçar. E eu lá, tá bom, pai, já vou. A gente pegava aquele saco de pão, saco de linha. Não tinha dinheiro para comprar linha, não. Hoje tem até linha chilena, que é até perigosa, para cortar, perigoso até, é proibido até. Na época não, você pegava um saco, arrancava, desfiava ele todinho, emendava no outro para soltar pipa. Eu estou lá soltando pipa. Aí me chamou de novo, vem almoçar. E me chamava de Paulo, não, me chamava de César. César, vem almoçar. Já vou, pai. Aí não chamou de novo, e o vento estava bom. Falei, então vou ficar, né? Chamou 2 vezes, não chamou mais, tá eu lá. Liberou então, já que é assim. Aí a hora que a barriga roncou, eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei, eu descobri que eu sabia voar. Eu não sabia que eu voava.
Ele me pegou por aqui assim, pai é meio bruto, vai bater, né? E julgou assim. Eu lembro que eu fui de cabeça no pau do armário. Você ri porque não foi você. Deu um galo, irmão. Ele disse assim, olha, pai só fala com o filho uma vez. Pai não tem que falar com o filho 2 vezes. Entendeu? Sim, senhor. A partir dali eu comecei a escutar vozes. Eu escutava meu pai me chamando. E ele não estava chamando, mas eu ia lá, pai, o senhor me chamou. Eu estava igual o Samuel, né? Eu vou levar outra nada? Antes dele chamar, eu já estava lá. Nunca mais falou comigo 2 vezes. Isso é limite, isso ajuda a gente a crescer, irmão. Uma vez eu ganhei do colégio um agasalho. Eu não tinha agasalho para ir para a escola. E, para surpresa minha, como a gente era bom aluno, era quietinho, o boletim vinha todo azulzinho. Tinha a nota vermelha, não. Minha mãe não participava de reunião de paz, não. Se chegasse em reunião de paz, ela tomava bronca. A senhora está fazendo o que aqui? Pode ir para casa que seu filho não tem que falar dele, não. Essas outras aqui vão ficar aqui para escutar que os filhos estão tudo no vermelho. Seus filhos não, pode ir embora. Minha mãe ia embora. Ela tomava bronca porque ia na reunião dos pais. Aí, como eu não tinha blusa para ir para o colégio, um dia a diretora me chamou na secretaria. Eu fiquei preocupado. Falei, poxa, eu não faço nada de errado. Nem, não dava um pio dentro da sala de aula. Nota tudo boa. O que a diretora me chamou na secretaria? Cheguei lá, ela falou assim, olha, é o seguinte, o Estado mandou para nós 3 agasalhos. Eu vou dar esses 3 agasalhos para os 3 melhores alunos do colégio, você é um deles. Aí me deu um agasalho bonito, irmão, preto, tinha um capucho assim. E eu não tinha, eu ia sem blusa para o colégio, que não tinha blusa, minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Cheguei em casa todo feliz com a minha blusinha, minha mãe falou, onde é que tu arrumou isso? Primeira coisa que a mãe fala, né? Tem que perguntar mesmo. Onde é que você arrumou isso aí? Eu falei, não, mãe, o colégio me deu, o Estado deu um agasalho lá pro pessoal, eu ganhei um. Ela foi lá no colégio. A senhora deu um casaco para ele? Não, dei sim, ele ganhou o casaco, tal. Eu imagino que ela ficou muito feliz naquele dia, muito honrada por eu ser um bom aluno. Mas, ao mesmo tempo, ela teve o cuidado de saber se eu não tinha roubado aquilo. Há uma diferença entre o filho do palácio e o filho da caverna, irmão. Amém, Jesus? Por exemplo, eu, quando criança, nem sempre tinha pão. Aliás, era raro o dia que tinha pão. Eu gostava muito do pão. Minha mãe falou que foi desmamado com pão. Larguei o peito para comer pão. Mas era raro o tal do pão. Eu me lembro que tinha um pessoal que morava na nossa rua, que era um pouquinho mais abastado. E aí eu ficava vendo aquela cena. De manhã cedo a mãe comprava pão. Aí os filhos diziam assim, eu só quero miolo. Olha o filho do palácio. Não quer casca de pão, não. Aí a mãe tirava o miolo do pão e dava para ele. Só que a mãe era esperta, a mãe guardava a casca. Quando dava de tardinha, depois do almoço, eles brincavam à vontade e vinham com fome, né? Mãe, a gente quer pão. Ela falava, só tem a casca dele que de manhã você deixou. Ele ficava bravo, não quero casca de pão, não. A mãe falava, então não tem nada, vai brincar. Ia brincar para lá, daí a pouco, a hora que a barriga doía de fome, mãe, tem a casca do pão aí? Os filhos do palácio, cheio de coisinha, né, mano? Eu não tinha nem o pão para comer, o pessoal reclamando de casca de pão. Às vezes não tinha café, minha mãe fazia água com açúcar. Quem já tomou água com açúcar porque não tinha pó? Morreu por causa disso? Hoje em dia tem café, tem cappuccino, tem tudo sem mais nada. Cappuccino, tem... Pão todo dia. Não tinha pão. Minha mãe fazia bolinho de chuva. Mãe fazia angu frito para a gente comer de manhã. Farofa de manhã para comer, farofa de fubá para comer. Não morri por causa disso. Fubá suado, né, irmão? E por aí vai. Ela fazia um negócio chamado sola. Não é sola de sapato, não. A gente chamava de sola. É tipo uma panqueca. Fazia lá o trigo, botava na frigideira, fritava aquilo. Irmão, a gente comia aquilo. E a gente brincava, assim, e passava o dia inteiro na rua, eu, né? E morreu por causa disso? Não, ficava em cima da árvore o dia inteiro. Se jogava sujo de lama, chupava mexerica. Brincava de pique-bandeira. E por aí vai. E vou lhe dizer que dos meus amigos eu não conheço nenhum que tenha crescido comigo que tivesse depressão. Não tinha esse negócio. Não existia isso. Não tinha bullying. Tinha esse negócio de bullying? O bullying não tinha, né? O gordo era rolha de poço mesmo. Não era assim? A magrinha no Olivia Palito e não ficava brava, não. Era assim mesmo. O preto era negão mesmo. E branco, eu lembro uma moça que era muito branquinha e chamava ela de espanta-sol. Quer dizer, o sol corria dela, de tão branca que ela era. E ninguém morria por causa disso, ninguém ficava bravo por causa disso. Hoje em dia, qualquer coisinha... Que filho você é? Do palácio ou filho da caverna?
O filho da caverna. Por que eu estou traçando essa diferença aqui? Em pouco tempo, o tempo da gente é pequeno. O filho do palácio é cheio de coisinha, irmão. Trazendo para o mundo espiritual a mesma coisa. Sai da igreja por qualquer motivo. Ah, fulano não falou a paz do Senhor comigo, vou sair da igreja. Sai da igreja. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Falei para você de uma senhora que uma vez saiu da igreja porque, segundo ela, alguém sentou no lugar dela. Ela foi, brigou com o pastor e falou, olha, pastor, não vou ficar mais aqui não, porque alguém sentou no meu lugar, que o senhor deixou sentar no meu lugar. Foi embora da igreja, bravo, nunca mais voltou. Os filhos do palácio são assim. Você vai sair da igreja, você tem lugar aqui? Alguém tem um lugar numerado aí, no teu nome aí? Nem eu tenho lugar, fica em pé, irmão. Qual o dia que me viu sentado aqui no altar? Então não tem esse negócio. Mas os filhos do palácio são assim. Qualquer coisinha desistem, porque foram acostumados, sabe, de uma maneira diferente. Eu imagino os filhos do Davi. O Davi nunca contrariou. Davi nunca disse não, nunca colocou um limite. Nunca disciplinou, nunca falou sério com ele. Ele cresce sem limite, fazendo o que quer. Sabia que a sua unha, se você não cortar, ela vai chegar a 18 metros? Imagina você com uma unha de 18 metros. A vida toda cresce até 18 metros. Pior que Zé do Caixão. Que filho você é? Filho do palácio? Às vezes na igreja a gente está igualzinho o filho do palácio. Os filhos Aí você vai ver os filhos do Davi. Esse Adonias aqui não tinha chamado, mas quis ser rei. Achava que ele tinha que ser o rei, os outros não serviam, quem servia era ele. Não, Salomão não pode ser rei, não. Quem tem que ser rei sou eu. Ah, fulano foi levantado no meu lugar. Eu que tinha que estar no lugar dele. Eu faria melhor. Por que não faz melhor no lugar onde você está? Ah, eu no lugar dele faria melhor. Faça melhor onde você está. No lugar que você está, no lugar que Deus te colocou. Ué. Não, eu faria melhor se eu fosse rei. E você vê a morte trágica de Adonias, porque não teve jeito. Acabou morrendo. Ué. Aí vai ver os outros filhos do Davi. O Absalão é a mesma coisa. Tudo criado no palácio. Quis assumir o lugar de Davi também. Morreu pendurado lá, com o cabelo pendurado lá na árvore lá. O Joabe veio e acabou de matar. Teve um outro que também nasceu no palácio. E aí, olha que coisa curiosa. Teve um filho do Davi que durou poucas horas. Nasceu no palácio também. E até o próprio Davi, se você parar para olhar, o Davi no início, você vê que o Davi, ele não nasceu no palácio. Nasceu na casa de Jessé. E onde é que o Davi ficava? No meio do mato, cuidando das ovelhas. É ou não é? Quando Samuel veio ungir a um rei ali na casa do Jessé, onde é que o Davi estava? Não estava em casa não, à toa, não estava lá. Matando leões, matando ursos para salvar as ovelhas. Então, o Davi matou o leão, o Davi matou o urso, o Davi matou o gigante, antes de vir para o palácio. Mas quando ele veio para o palácio, parece que aquela acomodação do palácio tomou conta dele. Aí a Bíblia diz em 2 Samuel 11 que era tarde e ele estava passeando, dormiu até tarde, diz a Bíblia, e estava passeando no palácio. Enquanto todo mundo foi para a guerra, ele ficou em casa descansando. Ele não foi para a guerra não. E aí o pecado tomou conta dele. Viu lá a mulher tomando banho do lado de fora, trouxe, pecou, caiu, perdeu a bênção. A tempestade o alcançou, que aquilo que você planta você vai colher. E a tempestade vem e alcança o Davi. E esse filho, a Bíblia diz que dali veio um filho, né? Esse filho durou pouco, não conseguiu sobreviver. Nasceu no palácio, não nasceu no pecado, né? E o Davi orou por ele, mas não adiantou, o menino morreu. Você vê que os filhos do palácio são fraquinhos, não aguentam. Qualquer motivo sai da igreja, qualquer motivo desanima, qualquer motivo desiste. Esses são os filhos nascidos no palácio. Tudo assim, irmão. Todos eles, os filhos do Davi, todos eles. O Adonias achava que tinha que mandar. E o dia que alguém o contrariou, ele falou assim, não, nem meu pai falava não para mim. Não tem esse negócio aqui não. Tem que fazer do jeito que eu quero. Já pensou, irmão? Eu ouvi falar uma vez de um menino que a mãe dele, ele tinha 4 anos de idade. A mãe dele se escondia no banheiro com medo dele. Você tem noção? Não vai viver muito não, vai? Uma hora alguém vai acabar com ele, irmão. Cresce assim. Você percebe que o filho nascido no palácio às vezes é assim? Claro que há aqueles que são mais abastados, glória a Deus por isso, mas se ali conseguem manter, né, a linha, seus filhos na linha direitinho, colocando limite nele, que é necessário colocar. Mas os filhos do palácio, queria que você entendesse assim, aqueles que, nenhum dos filhos do Davi foram para frente assim. Salomão foi para frente, mas lá na frente caiu também, cheio de mania, cheio de coisinha.
Os filhos do palácio são assim. E você vê hoje em dia muita gente vivendo assim. Qualquer coisinha é isso aqui, qualquer coisinha é, né? E os filhos da caverna? Deixa eu ler rapidinho para você, por causa do tempo da gente. Abre comigo aí, 2 Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. O versículo 8, Davi fala aqui dos filhos da caverna. Volta a dizer, não são filhos biológicos, mas aqueles que nasceram na caverna. A caverna tem luxo, pessoal? Caverna tinha sujeira lá dentro, que as pessoas usavam a caverna de banheiro. Devia feder muito aquilo lá. Lacraia, barata, rato. E lá dentro esses homens foram formados, sem frescura, sem luxo. Esses foram filhos que o Davi formou ali. Eram homens desgostosos da vida, eram homens... Chegaram assim para o Davi. Mas o Davi os formou. 2 Samuel 23. Do verso 8 em diante, a Bíblia fala sobre esses 37, não dá para falar dos 37, mas olha para você, vou falar de 3 só para você ter uma ideia desses homens, que extraordinários que eles eram. Olha o que o Davi fez, como é que Davi criou? Dentro da caverna. Ah, Davi, estou com fome, tem um rato ali. Imagina a situação. Tem um escorpião ali. Davi, eu estou com fome. Não tinha esse negócio, não tinha. Não estou dizendo que você tem que comer escorpião, amém, Jesus? Estou dizendo que você tem que comer rato. Estou dizendo que esses aqui foram criados diferente. Não tinha luxinho, não tinha essa coisinha. Foram criados de uma maneira diferente. Homens fortes. Deus quer você como crente forte, não como crente fraquinho, não. Olha o que diz aí, ó. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve. Aí fala do primeiro aí, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Esse era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Imagina um homem que numa batalha mata 800 de uma vez só. Isso não é um homem, isso é um exército inteiro. Você vai ver que houveram batalhas na Bíblia que o exército inteiro não conseguiu vencer 800 homens. Ele sozinho matou 800. Isso não é um homem, isso é uma máquina. 800 de uma vez só. Aí vem o segundo, 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, esse se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Esse daqui lutou tanto, mas tanto, que a espada ficou presa na mão dele e não soltava a da mão. É assim que Deus quer você, com a espada, com a palavra presa na sua mão. Não abre mão da palavra, não solta a palavra de Deus. A espada é a palavra, não é isso? E a palavra de Deus presa a você, não sai mais de você. Você está com a palavra, onde você vai, você usa a palavra, você coloca a palavra à frente, você vence porque você tem a palavra. Versículo 11, e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Todo mundo fugindo aí, todo mundo correu, os covardes foram tudo embora. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Todo mundo correu, mas ele falou, não, vou correr não, ele sozinho, deixaram ele sozinho, né? Todo mundo correu, ele ficou só. Tu não vai correr também não. Aí tinha um campo cheio de lentilhas, que era precioso, e ele ficou no meio do campo. E os homens vieram para dominar o campo e falaram, entra aqui que eu te arrebento, vem. Assim mesmo, imagina assim mesmo, né? Entra aqui. Aquele monte de homem, aquela multidão vindo contra ele, e eles dentro do campo, entra aqui, vem. Vem aqui para tu ver se não te arrebenta. E o pessoal ficou com medo, né? Aquele homem sozinho. Mas ele era peitudo, né? Esse aqui nasceu na caverna. E a Bíblia não dá tempo de eu falar aqui do outro também, que fantástico, era o Benaia, né? Esse eu sempre gostei muito dele. Benaia, a Bíblia diz que ele matou um leão, 2 leões no tempo da neve. O leão dentro da toca, ele entrou na toca do leão e matou o leão. Imagina um homem que entra na toca do leão e mata o leão lá dentro da toca dele. Esse era bom mesmo. Benaia, obediente. Tudo que o Davi mandava fazer, ele fazia. Era fiel, obediente ali. Aí, não dá para falar de todo, mas tem 37 aqui, você pode ver na sua casa depois, esses 37 valentes de Davi. Esses aqui nasceram aonde? Na caverna. Não tinha esse negócio com eles. Homens de fé, homens de Deus de verdade. Meu irmão, onde é que você
Que tipo de filho você está sendo? Filho do palácio, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha desiste. Ah, pastor falou isso, fulano falou isso. Ah, mas fulano não me cumprimentou. Mas fulano isso, mas fulano aquele outro. Mas é qualquer coisinha assim. Qualquer bobeirinha desiste, para de caminhar. Fica de mal com o irmão, né? Ah, não estou falando com o irmão, não, estou de mal com ele. Estou de mal agora. Assim? Quando era criança, você falava assim, né? Estou de mal com você. Sai daqui. Estou de mal. É o crente do palácio, nasceu no palácio. Qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha para. Vou sair da igreja, vou dar um tempo da igreja. Agora, os filhos da caverna não. Diga graças a Deus, irmão. Ele foi formado diferente. Ele é valente de verdade. Ele não sai da igreja por nada. Ele está aqui por causa de Jesus. Ele não está aqui por causa de pastor. Ah, trocou o pastor, eu vou sair da igreja. Você é um filho do palácio. Você não é filho da caverna, não. O pastor vai embora um dia, ué. Eu fiz 1 ano aqui, completei 1 ano essa semana. Vocês estão me aturando há 1 ano, tem que dar uma medalha para cada um. Mas enfim, irmãos, um dia o pastor vai. Agora você vai sair da igreja porque você... Ah, o pastor foi embora. Ah, isso daí eu não gostei dele. Você está aqui por causa de mim ou por causa de Jesus? Irmão? Eu tento agradar todo mundo, mas não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir. Me perdoe até se eu te desagradei, mas fazer o quê? Eu não sou perfeito. Né? Agora entenda isso. Você está aqui por causa de Cristo. Você está aqui por causa de Jesus. Você é um filho da caverna. Não tem frescura contigo. Você vai... Ah, tem que evangelizar. Vamos embora. Mas eu vou evangelizar agora. Vamos embora. Ah, mas o sol está quente. Vamos embora. Eu lembro o obreiro que eu tinha que um dia a gente fazia evangelismo de manhã na igreja. Eu fazia 2 cultos de manhã. Fazia o primeiro culto, acabava o culto. Aí quem assistiu o culto ia evangelizar, né? Já assistiu, podia evangelizar. Aí um dia estava chovendo, serenando. Eu falei, estava serenando. Eu falei assim, irmão, não vai evangelizar não, porque está serenando. Ele falou assim, pastor, quando eu estava lá no mundo, eu bebia cachaça debaixo de chuva. Por que eu não posso ganhar alma debaixo de chuva? Pegou o folheto e foi. Eu não falei para ele ir. Eu falei, não vai não, eu vou, pastor. Se foi. Um dos melhores que eu já tive, né? Cristina lembra. Um dos melhores obreiros que eu já tive. Aquele ali era de fé mesmo, de... obreiros que você nunca vai esquecer. Fora de série, realmente. São valentes. Mas esse foi formado na caverna. Eu lembro de um senhor, o senhor Lobato. Acho que ele já deve ter partido já. O evangelismo, quando eu cheguei na igreja, o evangelismo era 2 horas da tarde. Um sol quente, mano. Depois eu mudei o horário. Eu falei, 2 horas da tarde é quente, pessoal. O sol da Baixada Fluminense, pessoal. Ele era o primeiro a chegar, um senhorzinho de cabeça branquinho, mano. Era o primeiro a chegar 2 horas da tarde para o evangelismo, com a bíbliazinha dele, esperando o horário do evangelismo. Seu Lobato, o senhor já está aqui? Estou esperando aqui o evangelismo. Sai debaixo de sol, meu irmão. São os valentes. Não tinha esse negócio? Os valentes. Diga graças a Deus. Aqueles que nasceram na caverna. Como é que você quer ser lembrado? Como crente da caverna ou como crente do palácio? Um dia a gente vai partir, né? Todo mundo vai. E quando a gente partir, você quer ser lembrado como? Pô, aquele ali era fresco demais, mano. Aquele irmão é muito fresco, aquele irmão lá. Tinha que parecer até que era feio de vidro. Se você falasse com ele mais sério, ele ficava magoado. Qualquer coisinha que falasse com ele, ele magoava. Qualquer coisinha, ele ficava triste. Qualquer coisinha desistia. Não, irmão, você tem que ser o crente da caverna. Diga glória a Deus. Fala aí para você, irmão. Fala com ele aí. Seja um crente da caverna, irmão. É, igual esses 600 aqui, irmão. Não larga Jesus por nada. Diga glória a Deus, irmão. Pode vir o problema, pode vir a dificuldade. Agora, aquele que é nascido no palácio, estou passando a luta, aí eu saí da igreja porque eu estou com a luta. Poxa, eu estou com problema. Vou sair da igreja porque eu estou com problema. Você não foi feito na caverna, não. Amém, Jesus? Que você seja um filho da caverna, em nome de Jesus. Os filhos do palácio, todos eles duraram por um tempo e depois se acabaram. Já esses aqui entraram na galeria do Davi. Os 600 de Davi. Ele fala só de 37 aqui, mas tinha 600, meu irmão. Todos eles arrebentavam. Diga glória a Deus. Valentes, macho de verdade. Amém ou não amém? Não tinha frescura não tinha esse negócio não. Nasceram na caverna. Foram formados na caverna. Que você seja esse crente formado na caverna também, em nome de Jesus. Que não larga Jesus por nada, que é firme com ele, seguro na mão dele. Que evangeliza, que ganha alma, que gasta tempo em oração, na presença de Deus, que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia toda, que conhece a palavra para pregar para os outros, que dá exemplo de crente para os outros, que se Jesus te der, tudo bem, se não der também, você continua com ele, irmão.
Um dia eu fiz a seguinte oração para Jesus, falei, Jesus, eu queria muito isso aqui. Se o Senhor me der, eu vou ficar muito feliz, mas se não der também, eu vou continuar te seguindo do mesmo jeito. Se não me der também, tá bom. Se ele não me der, eu vou continuar também, irmão. O Paulo dizia assim, eu tanto sei ter como sei não ter. Eu sei ter abundância como sei sentir falta também. Eu sei ter muito e sei ter pouco. O apóstolo Paulo tem um texto muito que ele fala assim, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O corpo dele todo marcado, mas não era a marca de Cristo aquilo ali. Das pancadas que ele tomou por aí afora. Você tem marcas no teu corpo. Você conhece a pessoa que tem marcas, quando ele começa a falar, você sabe quem tem experiência com Deus, quem não tem, quem é vazio, quem não é. Eu lembro do meu pai, quando meu pai era pedreiro. A mão, mas era tanto calo na mão. Quando ele passava a mão assim, na minha assim, você chegava a arranhar de tanto calo que tinha. Trabalhador que era. E você tem calo também na vida? Experiências com Deus? Senão você vai ser sempre um crente do palácio. Irmão, crente no palácio, não, sabe? Os filhos no palácio. Não fazia nada, tinha empregadinho para fazer tudo, não fazia nada. Não sabe fazer nada na vida, cresce sem saber nada. É ou não é? É o do palácio. Eu lembro uma moça, você sabia? Eu lembro uma moça, uma vez coisa séria. Eu vi aquela moça casar e vi aquela moça separar depois. Sabe por que o casamento dela acabou? Porque ela não sabia cozinhar. Estou lhe falando diante de Deus. Porque ela sempre foi rica, nunca precisou cozinhar. Tinha sempre empregada para fazer. Casou com um rapaz que não podia pagar empregado. E para fazer um ovo, a cozinha era destruída por causa de um ovo. Quebrava a cozinha toda, não sabia fazer. E faltou ao rapaz, sei lá, um pouco de paciência também. Vai aprender, ué. Eu conheço muitas mulheres casadas, não sabiam nem cozinhar um feijão. Foram aprendendo. Não é assim? Mas, enfim, ele não teve paciência. E quando eu soube, já tinha separado. Separou porque, sabe, ela sempre teve alguém para fazer e nunca se preocupou em fazer. Seja um filho da caverna. Amém, Jesus? Que não fica reclamando da vida, não. Fica reclamando. Ah, Jesus, acho que eu vou... Me leva, Jesus. Me leva para o céu, Jesus, porque o mundo é muito difícil, Jesus. Ah, Jesus, me leva. O que te leva? Não vai te levar, não. Amém, Jesus? Fala assim para você, irmão, com carinho. Fala assim, larga esse fresco, irmão. Fala para ele. Pode falar, fala aí. Larga esse mole, fresco. Filho do palácio, irmão. Qualquer coisinha de... Jesus, eu nunca vou te largar. Acabou, pode acontecer o que for. Não vou te deixar. Se o Senhor me der minha bênção, glória a Deus. Se não der também, eu seguro na tua mão do mesmo jeito. No choro, na alegria, eu estou contigo. Acabou, vão junto para o céu. Jesus. Fechei contigo, acabou. Tendo ou não tendo, eu estou contigo. Paulo lá na prisão com as costas rasgadas. Glória, glória, aleluia. Louvando a Deus. Acabou. Formado na caverna e formado no palácio. Hoje é dia de você falar com Deus, Deus me forma na caverna. Aí você vai ser um crente de verdade, forte. Que o diabo chega até a correr de você. Quando você passa, o diabo sai até correndo. O crente do palácio, o diabo olha assim e fala, ih, coitado desse aí. Coitado dele, você não está com nada não. Sejamos filhos da caverna. O tempo não deixa eu falar, mas vamos aplaudir a palavra de Deus. De Deus. De Deus.